Agora imagina uma pessoa que nasce numa periferia e ela nasce com aquele sistema inteiro de pessoas envolto a uso de substâncias ilícitas, por exemplo, e aí tudo em volta naquela egrégora, e aquela pessoa ela tem uma consciência leve, fazer parte daquilo, ir para os bailes, uso de substâncias e por aí vai. Qual é a consciência pesada nesse caso? Consciência pesada é evolução, iluminação, honestidade. Essa talvez seja a consciência pesada. Fazer aquilo que é para o bem maior, aquilo que é mais elevado. Talvez essa seja a consciência pesada. Só que essa consciência, nesse exemplo, é do eu superior, né? Então, um grande erro de expectativa é achar que o eu superior vai sempre trazer a consciência leve, sempre deixar você no lugar confortável. Só que o que eu queria trazer para você de início é: o seu eu superior não é sobre conforto ou desconforto. Não é sobre consciência leve ou pesada. É sobre o que é mais elevado. Então, vamos substituir a ideia, né, da expectativa de opa, essa aqui, não dá. Essa aqui. Leve e pesado. Conforto e desconforto, certo e errado. Vamos substituir tudo isso daqui, ó, substituir por o que é mais elevado. Ou seja, o que é pro bem maior. O que é pro bem maior? O que é mais elevado? Não é sobre certo e errado. Se você nasce num lugar onde todo mundo atua vendendo substâncias ilícitas, o certo é fazer isso. Errado é o governo que trouxe isso como algo que não pode, como proibido. O certo é isso nessa consciência. Percebe como o certo e errado é variável? Leve e pesado é variável. Conforto, desconforto é variável. É variável para quem? Para perspectiva, para história, para cada pessoa. Agora, o que é para o bem maior, isso não é variável. Em cada situação, o que é para o bem maior, não só meu, mas de todos. E aí você consegue entender um pouco melhor sobre as sensações e situações que a gente vai vivendo em cada um desses aspectos aqui, né? Na vida prática, quando você entra no mercado e você vai lá comprar um alimento que não é para o seu bem maior, você sabe que não é para o bem maior. Quando você vai no mercado ou no seu trabalho e você vai fazer, sei lá, você ficou muito estressada, muito nervosa e você vai lidar com uma outra pessoa porque você descobriu que essa pessoa fala mal de você, por exemplo. Não é sobre o que é certo, o que é errado, o que é leve ou pesado, o que é confortável ou desconfortável. É sobre o que é para o bem maior, o que é para o meu bem e dessa pessoa. Às vezes é denunciar essa pessoa, por exemplo. Às vezes não. Depende da situação. Então você sai de um lugar onde é preto e branco e você começa a perceber escalas de cinza. Começa a perceber que não é sobre ser consciência leve ou pesada, não é sobre ser certo ou errado de forma cravada, estática. É sobre perceber as nuances das situações, considerando corações e não regras, considerando almas e não regras. Então, o primeiro impacto de desenvolver uma conexão com o seu eu superior é esse impacto de você saber o que é para o seu bem maior. E isso tem muito a ver com a sua intuição na prática. Às vezes você vai estacionar seu carro na rua e aí você sabe, não é para o meu bem maior fazer isso. E aí você guarda o carro dentro. E no mesmo dia que você vai lá estacionar, você descobre que, na verdade, alguém foi assaltado ali. Ou então você simplesmente está lá procurando um objeto na sua casa. E aí você sente, não é para o meu bem maior que eu fique gastando esse tempo tão precioso procurando algo. E aí você se conecta e pergunta, onde é que está esse objeto? E você vai receber onde está esse objeto, porque faz parte do processo. E aí você consegue entender, né, já na vida prática, o que muda quando você se conecta com o seu eu superior. E nos sentidos psíquicos, né? Quando você se conecta com o seu eu superior, você vai adquirindo naturalmente virtudes.
Essas virtudes são virtudes como tolerância, compaixão. Lembra do chamado? Primeiro você recebe o chamado da consciência, né? Esse chamado da consciência vai trazendo esse convite. Vamos desenvolver virtudes. Paciência, tolerância. Só que não é virtudes no sentido de seja um cordeirinho. É virtudes no sentido de entenda como, quando e onde. Então vamos lá, tá? Só para a gente desmistificar esse processo também. Virtudes são eu sei como, quando, onde que é possível e é permitido. Por exemplo, eu sei como, quando e onde ser compassiva. Eu sei que é possível ser compassiva e é permitido para mim ser compassiva. Só que o que isso daqui significa? Que eu sei, inclusive, quando, como e onde agir de forma que as pessoas não percebam a minha compaixão. Exemplo, imagina uma situação onde, sei lá, você sustenta uma pessoa que não trabalha, por exemplo, tá? E aí você sustenta essa pessoa que não trabalha, porque você, em algum lugar dentro de você, acredita que é compaixão, compassivo com aquela pessoa, ou de fato é, né? Compaixão e compassivo com aquela pessoa, e você sustenta uma pessoa que não trabalha. E aí, quando você se conecta com o seu eu superior, você sabe como, quando e onde. Ou seja, você sabe como ser compassivo. Às vezes, a compaixão mais honesta é deixar a pessoa sair de dentro dela e descobrir que ela pode sozinha. Não estou dizendo que são todos os casos, tá? Estou dando um exemplo de um dos casos. Às vezes, existem muitas pessoas que literalmente exploram as outras. E aí, o que acontece? Você sabe como ser compassivo. Essa pessoa está sofrendo, eu sei que está. Só que a minha compaixão não é deixar que essa pessoa abuse de mim. É literalmente entender que eu serei mais compassiva se eu botar essa pessoa na vida para que ela se coce. Vou dar um exemplo que aconteceu com uma menina que era uma amiga minha há alguns anos atrás. De vez em quando ela vê o nosso conteúdo. Se você estiver vendo o nosso conteúdo, um beijo muito grande. Você sabe que é de você que eu tô falando e tem um amor muito grande. Eu dividi o apartamento com uma amiga há uns anos atrás. E aí eu percebia que essa amiga, ela tinha muito dentro de si para externalizar para o mundo. Só que ela estava numa situação que era uma situação que não era favorável para ela. E aí essa situação fazia com que ela não tivesse dinheiro, não tinha uma perspectiva profissional de carreira, não estava próxima dos pais, da família, porque ela havia se mudado para São Paulo, para onde a gente morava. Ela havia se mudado para conseguir ter uma vida diferente, né? Vislumbrando uma vida diferente. E aí ela estava angariando um monte de traumas no meio desse processo. Aí um dia a gente sentou no sofá e eu falei para ela: vamos lá, vamos desenhar a sua vida. E aí eu fiz um processo com ela muito intuitivo de meditação para trazer de dentro dela o que você quer fazer. Imagina você sentindo aquele prazer de estar vivo e fazendo o que você realmente gostaria de estar vivo, de estar fazendo. E aí ela foi trazendo, e aí a gente desenhou todo um plano junto com ela, e aí nesse plano não tinha nada a ver com continuar no lugar onde ela estava. Ou seja, ela precisava sair do apartamento onde ela morava comigo, né? Do meu apartamento, no caso, e voltar para casa dos pais. E aí foi isso que aconteceu, né? Coisas aconteceram no meio do caminho, que eu não podia manter ela lá morando junto comigo, até porque, enfim, tinha uma série de coisas acontecendo na minha vida também. Aí outro dia, recentemente, tem mais ou menos umas 3 semanas, ela me mandou uma mensagem agradecendo muito, falando: olha, eu tenho aquele plano comigo até hoje, eu estou me formando na faculdade de psicologia, eu tenho, a minha vida vai muito bem, eu estou muito feliz e eu queria te agradecer por tudo que aconteceu. Porque eu cheguei no ponto de falar para ela: olha, eu sinto muito, mas eu não vou poder manter você aqui, até porque ela estava meio que de favor ali. Então eu queria poder ajudar, só que a minha forma compassiva
não ia ser compassivo aos olhos dos outros. As outras pessoas iam olhar para mim e pensar, nossa, meu Deus, a Aline não vai ajudar a pessoa que tá ali. Cara, mas não era para o bem maior dela. Então, quando você pergunta para você o que para o bem maior a ser feito para essa pessoa, você começa a perceber que às vezes não é o fácil, não é a resposta fácil. Às vezes não é simplesmente aquela resposta que eu vou me permitir agora usar a palavra preguiçosa. Porque às vezes a gente tem um raciocínio preguiçoso. Ah, o que é ser compassivo? Dar dinheiro para quem precisa, para os aspas, né, pobres. Isso é realmente ser compassivo? O que de fato, para cada caso, não é uma regra, é um coração. O que para aquele coração é compaixão? De fato. O como, quando, onde ser compassivo para aquela pessoa.